Na cidade de Chipre, no ano 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão de Sítio. Durante uma viagem de Fenícia para Pareias, seu barco afundou junto com toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento inteiramente fora do seu controle, ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico se tornou pobre instantaneamente. Imagine-se como Zenão de Sítio. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de sua vida sendo desperdiçado pela força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você ficaria com raiva, triste, sentiria que a vida o enganou. Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão de Sítio, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura por toda a eternidade e uma pequena reestruturação de sua mentalidade pode causar mudanças maiores e mais impactantes mais adiante. O cerne do estoicismo é a aceitação e a indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão de Sítio criou e ensinou o estoicismo. Segundo ele, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande eficácia. Em vez de lamentar o leite derramado, ou neste caso, as mercadorias afogadas, ele focou em manter sua compostura sobre a situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu dilema. Hoje em dia, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se deixar levar pelos extremos emocionais, passando por acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que são desapegadas, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas a partir de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Desde que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito qualquer pessoa, e assim não fazia sentido para eles esconderem esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, qualquer pessoa, desde escravos até imperadores, podia aprender e se tornar um estoico, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epicteto, que significa adquirido, pois ele já foi propriedade de alguém, um escravo; Sêneca, que era um estadista renomado; e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os estoicos primitivos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à sua diversidade. Esse era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam, mesmo em um momento em que não era popular. As mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas, mesmo quando isso não era popular. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como uma forma de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem acabar atrapalhando as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas acontecem conosco. A chuva é algo bom, ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado
e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura nos pega desprevenidos, sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o tempo. Embora seja desagradável, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer aconteça. Imagine o pior cenário e esteja contente sabendo que poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão de sua cozinha, tome banhos frios, quando normalmente toma quentes, coma apenas batatas por alguns dias. Coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que, por mais difícil que seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver certa. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, onde a publicidade é constantemente empurrada goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, parecer de certa maneira ou ganhar uma certa quantidade de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos sendo ensinados em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, nos deixando, no final das contas, decepcionados e insatisfeitos. No final das contas, não é assim que se vive. Devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, por nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos e apenas por essa razão. Anexar qualquer esperança externa ou apegos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o nosso dinheiro em um carro luxuoso, uma casa ou até começando uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas. Forças essas que podem falhar. Os carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo, o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Sêneca uma vez escreveu que aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos reserve, porque independentemente do que desejemos no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem. Mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos do que não controlamos. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas é reconfortado pelo fato de poder viver uma vida confortável, sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Essas são as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça.
Sabedoria é ser capaz de separar entre o que é interno e o que é externo. E a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Coragem significa persistir e resistir. Temperança ou moderação é fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk brigam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite de riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e então ter o suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ensina que ninguém deve prejudicar outro, porque todos nós nascemos um para o outro, para fazer o bem uns aos outros e não para nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde ficou por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tivessem algo a ver com o apartheid ou sua prisão. Mas é claro que ele não o fez. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir as cabeças dos culpados, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto, relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além do controle deles e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de avançar e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva, e a logoterapia ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando percebe que muitos deles são infundados, você pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. É um processo, assim como tudo o mais. Temos que reconfigurar a maneira como pensamos, jogar fora o velho e trazer o novo para corrigir nossos problemas com a felicidade. Devemos praticar isso, redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar. Podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma boa vida. Porque lembre-se, nem tudo não se resume a você.